Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Chegamos ao momento tão esperado, final do Champion Chess Tour AI Cup 2023, né? Temos aqui Magnus Carlsen, que tá fazendo um ano incrível. Todo torneio que ele joga, ele ganha. Entra e reclama, tá cansado, tô desanimado, joguei mal, né? Ganhando tudo. E aqui a gente tem o acrobata do xadrez, Maxime Vachier-Lagrave. Rafa, essa é a final do torneio? É a final. Quem ganhar é campeão? Não. Né? Aqui é a final, não é ainda a grande final, né? Então vamos esperar aí a final suprema do torneio, né? Que história é essa, Rafa? Tá me enrolando? Não é verdade, esse torneio aqui é o seguinte, pessoal. Essa é a final da chave dos vencedores. Ainda, quem perder aqui, o Carlsen ou o Maxime Vachier-Lagrave, quem perder vai para a chave dos perdedores, né? E aí quem já vai para a final da chave dos perdedores. E aí quem ganhar na chave dos perdedores volta para a grande final. Não é isso? Muito bem, meus amigos. Então temos aqui Magnus Carlsen contra o acrobata. Agora, esse acrobata aí, Jequiti, esse francês aí, perfumado e tudo mais, será que ele usa as camisetas da Insider Store para ficar tão cheiroso? Que história é essa, Rafael? É, porque o cara faz acrobacia, deve suar, né? E além de tudo, precisa ficar cheiroso ali, o francês e tudo mais. Rafa, que história é essa? São as camisetas da Insider Store, meus amigos. Tem a tecnologia anti-odor, antibacteriana. São produtos básicos com tecnologia, né? Então por isso que eu uso todo dia. Primeiro, é fácil de você escolher, é o básico. Pega do armário, pum, não perde tempo. É fácil, é prático. Você pode tirar da máquina o produto seco lá, a camiseta seca, os produtos secos, e você já pode usar, tá? Então assim, não precisa passar. Isso é um ganho e tanto de velocidade no seu dia a dia. Você não tem que escolher roupa e não tem que passar, já ganhou bastante tempo para fazer outras coisas, né? E além de tudo, tem a tecnologia antibacteriana, anti-odor. Você pode suar à vontade, você não vai ficar cheirando. Falando em suar à vontade, você pode suar à vontade porque a camiseta tem um tecido especial que promove a rápida evaporação do teu suor. Você não vai ficar molhado. É super confortável, eu uso todos os dias, né? Vocês que acompanham aqui o canal sabem disso. Então fica a dica aí. E o melhor de tudo, para a galerinha do canal Xadrez Brasil, além de tudo, tem desconto utilizando o cupom que tá aqui no vídeo, tá bom? E o link que tá aqui na descrição do vídeo. Então aproveita aí e compra suas roupas da Insider, que além de tudo tem uma durabilidade incrível, tá bem, pessoal? Fica aí a dica. Vamos lá para as partidas, vamos lá para a final, que eu sei que vocês estão super ansiosos aí para ver o que vai acontecer aqui entre esses dois jogadores. Maxime Vachier-Lagrave tem as negras. Carlsen abre com o peão E4. Temos aqui C5, siciliana, beleza. Cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Rossolimo. Magnus Carlsen segue com... O Magnus Carlsen pode jogar duas vezes, né? Só pode uma vez por torneio. Isso você faz o lance e já pode fazer brincadeira. O Lagrave segue aqui com G6. Temos aqui Roque, bispo G7. E agora a torre em E1. Desenvolvendo aqui a torre. Cavalo em F6 foi jogado C3. O Magnus Carlsen já prepara a alavanca aqui com um D4. O Roque foi jogado H3 primeiro. O Magnus Carlsen tá apostando tudo nessa casa central. Por isso ele jogou H3. Não entendi, Rafa. É teletransporte? Não, é que aqui ele já evita o lance bispo G4, que poderia enfraquecer o controle da casa central. E5 foi jogado lutando pela casa central. Magnus Carlsen solta o peão de qualquer maneira. Rafa, não era melhor tomar o cavalo e ganhar um peão? Esses caras aí não jogam nada. Vamos ver essa linha aqui, né? Bispo toma e aqui poderia tomar de peão e cavalo por E5. Legal, ganhei um peão. Aqui torre E8 pesaria para cima do cavalo. Você fala, mas aqui eu solto um D4 e protejo o meu cavalo. Aqui depois de, por exemplo, o peão toma, as negras teriam acrobacias. É tudo que o Lagrave quer fazer, essas acrobacias, quer fazer essas graças aí, para depois jogar aqui um torre por cavalo. Olha aí que beleza, né? Peão cravado e tudo mais. É o que o MVL gosta de fazer. O Magnus Carlsen não pode entrar nessa. Por isso o Carlsen segue simplesmente com D4. Temos peão toma, D5. Acrobacias já acontecendo na partida. Peão toma em E5 e aqui cavalo por E4 jogado pelo Lagrave. Temos cavalo C3. Magnus Carlsen segue o desenvolvimento. Lagrave já joga com dama B6. A gente não sabe mais muito bem o que está acontecendo. Esse peão tá pendurado, mas peraí, tem um ataque em F2. Esse bispo aqui também tá defendido pelo cavalo. Eu tô tentando entender. Tem um peão atacado aqui no centro. Será que ele tá suficientemente bem defendido? Né? Então é tudo disso que se trata aqui, essa posição. E de fato, as melhores possibilidades aqui para o Magnus Carlsen são ou capturar o cavalo aqui no centro,
E depois capturar aqui o cavalo também, mantendo o peão defendido, o peão de E4 atacado. É uma possibilidade, ou seja, aqui já tem que calcular, né? Já tem uma confusãozinha tática. Ou jogar dama E2. O Magnus Carlsen acaba jogando com dama E2, que traz a proteção para o bispo, uma vez que o defensor é capenga, né? Olha quanta coisa acontecendo já nessa posição. E dama E2, segundo os computadores, é o melhor lance da posição. Foi o lance jogado. Aqui uma outra possibilidade, se você ficou curioso. Bom, cavalo por D5 não, pendura a partida já na hora, né? Dama por B5 ou dama por F2, igual a gente já tinha comentado. Mas uma outra possibilidade seria cavalo por... E depois de peão toma bispo por C6 seria uma possibilidade. E depois de dama toma, não dá para capturar o peão central. O cavalo está atacado. E poderia seguir dessa maneira também, com chances aqui para os dois lados, né? Mas bem incômodo aqui para as brancas. Magnus Carlsen não gosta de jogar com incômodos. Segue com dama E2. Lagrave, torre D8 dá suporte para o peão central. Bispo toma, cavalo por C3 foi o lance agora do MVL, atacando a dama. Temos aqui trocas, portanto, B por C3 e agora sim, B por C6. Bispo G5 segue Magnus Carlsen. Lagrave passa a torre para casa de 8. Temos a dama aqui em D2. C5 disparando com os peões. Bispo em F6 propondo trocas. Temos bispo toma, peão toma. E aqui o Lagrave segue com bispo em F5, né? Esses caras jogam demais. Aqui, enfim, é importante conectar as torres, né? É importante conectar as torres. Rafa, não dava para tomar aqui a torre? Olha só que bacaninha essa variante, ó. E toma o peão de F6, né? Aqui não, aqui as pretas teriam muito problema. Pessoal, não dá para pensar em ganhar em peão com essa turma, né? Aqui, olha só, dama por D5, torre atacada sai, a torre chega, né? O rei tem que sair, cai aqui o peão, ameaçando todo tipo de entrada aqui, ameaçando checkmate. Ah, mas eu dou cheque aqui, o cavalo volta, o cavalo protegido, né? Então aqui, deu ruim aqui. Deu ruim aqui pras negras, né? Então por isso que o Lagrave não vai pra essa loucura toda aqui pra ganhar um peãozinho e perder a partida. Por isso o Lagrave segue com esse lance que exclama bispo em F5. Temos agora a dama aqui em F4, torre E4 jogado pelo Lagrave. Né? Mais uma vez aqui. Ah, agora eu já conectei as torres, vou tomar o peão de F6, legal. Aqui G4 tá chegando, né? Então não dá ainda pra tomar esse peão. A partida seguiu com torre E4 pelo Lagrave atacando a dama. Temos torre toma e depois de peão toma, o cavalo vem para casa de E5, né? E agora, dá para tomar o peão de F6? Agora o Lagrave acha que dá. Toma o peão de F6, a partida segue com o cavalo G4. Rafa, não dava para jogar G4 agora? Aquela hora lá podia, agora não pode mais? Tem o torre E8 vindo aqui, Salvador, né? Salvador atacando o cavalo. E se tirar aqui o cavalo para algum lugar, tem uns contrajogos, umas maluquices, uns malabarismos. É tudo que o Lagrave quer jogar, né? Então, por isso o Magnus Carlsen não joga G4 e joga cavalo G4, dama atacada. Temos dama por C3 e agora a torre C1 atacando a dama. Dama vem para casa de D4, cavalo H6 com cheque, rei G7, cavalo por F5 com cheque, dama G5 com cheque, joga o rei para lá, captura aqui o peão. Que loucura! O Lagrave segue com E3, meus amigos. Dama por F7, maluquices. Torre na coluna G. A torre fica agora defendendo aqui o rei. Continua existindo ataques na coluna F ou até mesmo ideias de passar o peão e sacrificar a dama. Torre E1 foi jogado. Peão toma com cheque, dama toma. Torre na coluna F. Aqui forçando praticamente trocas. Também dá pra jogar um dama E3, né? O Carlsen vai pras trocas. E aqui temos torre D1. E eles vão simplesmente guardando pedras, né? Vão guardando pedras aqui na caixa, joga aqui, joga lá, ameaça aqui, ameaça lá. Piriri, pororó, pititi, patatá. Vamos mais um pouquinho aqui. Ainda teve emoção esse final, mas como a gente ainda tem mais 2 partidas pra mostrar, né? Não vamos ficar analisando aqui exaustivamente este final. Afinal de contas, foram 60 lances com 99,6% de precisão para o Carlsen e 99,8% de precisão para o Maxime Vachier-Lagrave numa partida com 60 lances. Esses caras são monstros sagrados do xadrez, né? Primeira partida, empate. Que final, meus amigos. Bora para a próxima. Lagrave agora de brancas, abre a partida com o peão do rei. Mais uma Sicília. Cavalo vem, D6, D4 abre, peão toma, cavalo toma. Cavalo F6 ataca o peão central, cavalo C3 defende, A6. Variante Najdorf da defesa siciliana. Emoção pura. Bispo E3 foi jogado, E5, cavalo atacado. E agora? A gente sempre fica na dúvida, né? Aqui ou ali, qual que é o certo? Tanto faz.
Tá? Cada uma vai levar para uma partida diferente. Cavalo B3 foi a escolha do Lagrave, controla um pouquinho mais a ala da dama. Bispo E6 foi jogado, F3 protege o peão central. Cavalo BD7, G4 pelo Lagrave. Acrobacias começaram. Cavalo B6 foi jogado, G5, cavalo atacado sai. Dama traz aqui a possibilidade do Grand Rock. H6 foi jogado e aqui sim, grande rock jogado, meus amigos. Carlsen toma o peão em G5, bispo toma, bispo cobre. Temos trocas e aqui cavalo em A5 jogado pelo Lagrave já pressionando o peão de B7. Torre B8 protege. Temos agora dama por D6. Que isso, Lagrave? Tá indo com tudo aqui pra cima do Carlsen. Dama toma, torre toma, rei E7 jogado pelo Carlsen. A torre volta e o cavalo vem pra casa de F6. Torre G1. Tem um peão a mais aqui, o Maxime Vacher Lagrave. Magnus Carlsen segue com calma. Joga aqui G6, torre vem pra casa de G5 atacando o peão. O francês tá vindo com tudo, cavalo protege. E aqui, bispo C4 desenvolvendo uma peça. Torre H3, o Carlsen não vai ficar assistindo só, agora ele parte para cima do francês. Torre G3 faz a proteção, torre H4 foi jogado, B3. Temos bispo toma, cavalo toma. E agora, um ataque muito forte na coluna H. Claro que o Magnus Carlsen vai buscar alguma compensação. A torre defende, B5 expulsa o cavalo, Carlsen ganha a iniciativa. Cavalo vem para E3, cavalo B6 foi jogado. A4. Temos peão toma, torre na coluna C, atacando agora o cavalo. O rei vem para proteger e aqui torre na coluna B, ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Rei A2 sai, torre C8 ataca mais uma vez o cavalo. Torre D3 protege, torre H3. Magnus Carlsen vai tentando toda hora criar uma ameaça, ele precisa compensação pelo peão a menos. Partida segue com A5, o cavalo vem para casa do C4. Temos cavalo de 100 D5 com cheque. Cavalo toma com cheque, rei vem para casa de E6. E torre B3 segue essa intensa luta. Torre vem para C5, Magnus Carlsen vai bombardeando os pontos fracos aqui da posição. Torre C3 tenta proteger, atacar agora aqui o cavalo. Torre H8. Olha, torre H8 é aquele lance que a gente não faria, né? A gente pensaria aqui em capturar logo esse peão aqui de A5, né? E poderia seguir dessa maneira aqui o cheque, o cavalo atacado, o cavalo volta. E poderia seguir dessa maneira tranquilamente, com alguma pressão, com algum contrajogo aqui do Lagrave, né? Por isso o Magnus Carlsen não permite nada, ele quer trazer mais peças agora para a ala do rei. F4 foi jogado pelo Lagrave, torre B8, esse foi o plano do Carlsen. Torre vem para B3 combater essa torre, torre por A5 agora, que não tem mais rei B3. Sensacional. Temos aqui o rei na casa de B1, agora sim torre toma, peão toma e o cavalo volta para D6, né? B4 foi jogado, a torre vem para casa de A3, F por E5, cavalo por E4, o Magnus Carlsen vem trazendo a peça, o Lagrave vem com o rei, ataca a torre. Torre para F3, cavalo C7, o Lagrave é perigoso demais, rei toma, cavalo por A6, o tempo tá caindo, rei D4, torre G4, cavalo cravado, torre F2 com cheque, rei B3, cai o peão de H2. Cavalo vem para C5, como é que faz agora, Magnus Carlsen? Torre H3 com cheque, rei vai para casa de A4, F5 faz a proteção. Cavalo em E6, malabarismos, rei vem para C4, torre por G6, meus amigos. Carlsen segue com o cavalo C3 cheque, joga o cavalo para casa de D5, deixa o peão aqui bem atacado. O Lagrave segue com rei A6. Temos cavalo por B4, cheque, rei B7. Torre H7 com cheque, rei C8. Rei D5, cavalo atacado, cavalo G5, jogado aqui pelo Lagrave. Magnus Carlsen tem um peão a mais, joga com torre em A7. Torre B6, cavalo atacado vem para casa de D3. Temos torre B7, temos trocas. Torre toma e rei toma. E agora, se o Lagrave conseguir sacrificar o cavalo no peão, consegue empatar, hein? Será? Vamos ver aqui mais alguns lances. O Magnus Carlsen vai tentando aqui trocar o cavalo, tenta sacrificar o cavalo. O Lagrave fala, passa esse cavalo pra cá, vai. E agora, Lagrave, será que vai dar pra parar o peão aqui do Carlsen? Ele segue tentando desesperadamente aqui trazer o peão. E o Carlsen fanfarrão promove pra torre. E se fosse eu, teria promovido pra cavalo aqui, pra evitar o duplo, né? E aqui, então, eles jogam por mais alguns lances. E temos mais um empate assustador, porque deu 98,3% de precisão aqui numa partida de 66 lances pro Lagrave e 97,5% pro Carlsen. Que qualidade de lances aqui de xadrez que esses caras têm, né? Bora mais uma, vamos lá. Muito bem, meus amigos, essa final seriam duas partidas, mas como eles empataram as duas partidas, não houve um vencedor, eles vão jogar agora até que alguém vença. Quem vencer, ganhou aí a final. É o campeão? Vocês sabem que não, né? Mas ganhou a final.
E aí, afinal, ainda vai ter a super final. Agora é o seguinte, pessoal. Magnus Carlsen abre aqui com o peão do rei. Temos C5, o cavalo vem para F3, D6. D4 abrindo a siciliana. Peão toma, cavalo vem para F6. Cavalo C3 protege o peão. A6, a variante Najdorf da defesa siciliana. Bispo vem para E3, cavalo G4, lance teórico. E o bispo volta para casa de C1 e o cavalo volta para casa de F6. Seguimos com bispo E3, cavalo G4, bispo C1, cavalo F6. E aqui eles empataram aqui a partida, né? Brincadeira, pessoal. Segue o jogo aqui, o Magnus Carlsen segue com F3 aqui, lance teórico ainda, e depois G6 o bispo teimoso volta para casa de E3 e esse peão falando, você não vem mais aqui, hein? B5 foi jogado pelo Lagrave, dama D2, preparando o Grand Rock, cavalo de bem em D7, e aqui o Carlsen já solta o ataque com G4, hein? Gostei. B4 foi jogado. Aqui quebrou o lance teórico. O lance teórico é H6 aqui. O Lagrave vai para um excelente lance B4. Cavalo vem para o canto H6, foi jogado. E depois de grande roque, cavalinho E5, mantendo uma pressão no peão de F3. O Carlsen segue com B3, dando a casa de B2 para o cavalo, antes que seja tarde. Aqui o bispo vem para D7, ataca o cavalo vem para a casa de B2. E aqui D5 foi jogado pelo Lagrave, atacando o centro. Magnus Carlsen ataca o cavalo, meus amigos. E nessa posição o Lagrave começa a fazer a acrobacia da pesada. Ele chega com o lance cavalo por F3, por que isso? Magnus Carlsen aceita esse cavalo, passa esse cavalo para cá, pôs no bolso. Lagrave segue com o cavalo por E4. 2 peões pela peça sacrificada e um forte ataque. O cavalo está ameaçando vir para casa de F2. O Carlsen joga com dama D4, controlando a casa de F2, mas o Lagrave vem para essa ideia de torre G8. Um excelente lance, apesar dessa interrogação aí da máquina. A máquina não gostou muito, mas eu gostei muito, porque protege aqui o peão de G7, traz a ideia de jogar com o bispo C5, perseguir a dama. O cavalo pode vir para casa de F2 e a dama tá ficando meio sem casa, né? E o Magnus Carlsen, percebendo isso, olha o que ele apronta aqui. O Magnus Carlsen joga com o lance cavalo E5. Praticamente convidando o lance bispo C5. E falei, agora, Carlsen, por que você fez isso? Vai ter que jogar dama D3. Aqui as pretas têm um bom ataque aqui, né? Dama D3, por exemplo, seria uma possibilidade e poderia seguir aqui das mais diversas formas. Dama F6, atacando o bispo, cavalo F2 vindo no futuro, tem bom contrajogo. No entanto, nessa posição, meus amigos, Magnus Carlsen vai para o chocante lance aqui, chocante. Dama por cavalo, meus amigos. Lance brilhante aqui pelo Magnus Carlsen. Temos D por E4 e agora cavalo por bispo. Carlsen sacrificou a dama. No entanto, ele tem aqui 3 peças menores aqui pela dama. Interessante, interessante. O Lagrave fala de jeito nenhum, não quero jogar isso aqui não. Passa esse material pra cá. Pega o cavalo, pega a torre, fala, tira a minha dama também do tabuleiro. E vamos jogar então. Eu prefiro jogar com uma torre por 2 peças. Tá bom, e 2 peões a mais pras negras. Tá bom, dá pra gente intuir. Você olha essa posição, você fala, quem tá melhor? Você fala, não faço ideia, né? Mas dá pra intuir que os dois lados têm chances? Acho que dá. As brancas têm umas peças aí que podem coordenar. As pretas também têm alguns peões a mais. Acho que dá pra jogar. É bem isso mesmo. A partida segue com o cavalo C4 aqui pelo Magnus Carlsen. G5, bispo atacado vem pra casa de E5. E7, H4, Magnus Carlsen tenta abrir linhas. Torre na coluna D, na coluna aberta. Carlsen captura o peão de G5. Depois de torre por G5, bispo E2 faz a proteção aqui do peão. Por enquanto o cavalo protegendo o bispo. A torre vem para casa de G6, protegeu o peão. Carlsen intensifica a pressão para cima. Bispo D4 jogado pelo francês. E agora cavalo E5 jogado aqui pelo Magnus Carlsen, atacando a torre, ameaçando o cavalo C6 com duplo. Um excelente lance. Uma outra possibilidade aqui interessante também, bispo D2 atacando o peão. E se jogar um A5, você toma esse peão, continua ameaçando o peão de B4, continua atacando tudo, né? Seria também bem interessante. Carlsen prefere jogar com o cavalo E5, bispo toma. E o Lagrave pega esses peões aqui e sai avançando para criar um peão passado. Depois das trocas, como é que para esses peões aqui do Lagrave? O Carlsen faz essa manobra de bispo F4, parando os 2 peões, pressionando o peão de H. A5 jogado pelo Lagrave. Carlsen pega a madeira. Torre G2 aqui, colocando a torre na 7ª. Bispo vem para casa de F1. A torre coloca pressão para cima do bispo. Carlsen volta o bispo. E o rei encosta aqui, chega para dar suporte para os peões. Bispo C4 foi jogado. O rei vem para casa de E5. Torre H7 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Magnus Carlsen. F4 foi jogado atacando o bispo. E agora?
Torre H5 com cheque, meus amigos. E o rei não consegue mais proteger esse cara. Rei vem pra casa de F6. Agora você toma o peão, não é isso? Nada disso. Cuidado com malabarismos. Cuidado com malabarismos no xadrez. Bispo por F4, você vai dar muito contra-jogo aqui. As pretas ganham isso aqui, hein? Torre G1 cheque, seguido de torre D1 aqui, ameaçando checkmate. Como é que você faz pra parar isso aqui? Vou dar cheque pra tentar parar. Vou dar cheque sem parar mais, ó. Tem que entregar tudo aqui pra sobreviver, né? Rafa, não gostei desse bispo F7. Achei que foi bem mentiroso. A3 dá pra jogar também. Dá também, pessoal. Mas, ó, tem torre caindo, né? Ah, Rafa, você forçou a barra aqui. Não precisava dar esse cheque aqui também. Era só jogar A3 direto. Você tá sendo... forçando essa análise aí. Torre B1 com cheque, meus amigos. Seguido de checkmate. Então, meus amigos, é muito perigoso realmente. Muito perigosa aqui a posição. Não dá pra tomar esse bispo. E o Carlsen sentindo cheiro de acrobacias, de malabarismos. Cheiro de circo. Segue com o lance bispo B6 aqui, atacando a torre e atacando o peão. A partida seguiu com torre D7, colocando a torre em segurança. O bispo continua controlando a casa de G1, essa é a importância. E aqui bispo por A5. Rafa, você acabou de falar que era importante controlar a casa de G1. Era, mas agora o peão de B4 tá atacado. Vamos ver, não tem mais mate, né? Torre G1 com cheque, rei vem pra B2. F3, as pretas disparam. Rafa, não dava pra ir pra aquela ideia de mate de novo? Agora já não tem mais, né? Agora o rei já consegue escapar. Por isso F3 foi jogado pelo francês. Carlsen segue coletando madeira. Mais um pedacinho de madeira pra cá. F2 foi jogado. Bispo C3 com cheque. Rei G6, torre atacada. Torre 5 ataca o peão. Torre em E1 jogado pelo francês. Aqui talvez trazer a outra torre também para dar suporte, fosse uma outra possibilidade. Prefiro jogar com torre 1. Carlsen segue com torre cheque. O rei vem para G5, torre F6. Que final, meus amigos. Que emoção, né? Aqui o tempo do Carlsen tá ruim, além de tudo. Olha aí. A partida seguiu com E3 aqui pelo Lagrave. Esses peões passados e conectados. Conforme eles vão avançando, o tabuleiro vai chacoalhando. O tabuleiro treme aqui. 2 peões passados e conectados têm um poder enorme no xadrez. Magnus Carlsen segue com torre F8. Ele vai ter que achar algum milagre aqui. Torre C7 foi jogado pelo Lagrave. Bispo D4 atacando todos esses peões. Torre por C4, acrobacias. Tá ameaçando agora promover aqui o peão. Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição. Se você quiser dar pause e tentar encontrar o lance brilhante aqui do Magnus Carlsen, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado o único lance da posição aqui. Que é isso, meus amigos? Bispo por E3, o segundo lance brilhante aqui do Magnus Carlsen. Aqui, esse lance vem com cheque, o peão de F2 está caindo, é melhor tomar logo esse bispo, mas depois de B por C4 simplesmente. Maxime Vachier-Lagrave abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais, o peão está controlado, mesmo que o rei chegue para dar suporte, ainda vai ter como dificultar, mas as brancas certamente vão disparando aqui com o rei, com os peões, podem sacrificar a torre no peão quando precisar, que o rei com os 3 peões vão conseguir ganhar essa partida, né? Magnus Carlsen venceu a final aqui contra o Maxime Vachier-Lagrave, passa para a super final, para a grande final aí do torneio, e a gente vai seguindo então na chave ali dos perdedores, né? O Maxime Vachier-Lagrave já tá na final ali dos perdedores, a gente segue acompanhando para ver quem é que volta para desafiar o Magnus Carlsen na grande final. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!